Bom dia, gente. Aqui é o professor Leandro. É um grande prazer poder estar juntamente com vocês. Agora nessa modalidade um pouco diferente, mas o importante é nós darmos prosseguimento ao nosso trabalho. Aqui nós temos o nosso planisfério político, o chamado Mapa Mundi. Por que hoje nós estamos com o Mapa Mundi aqui à nossa frente? Nós estávamos falando sobre orientação e localização no espaço geográfico, dando foco no Brasil. O último título que nós trabalhamos foi justamente esse, o endereço do Brasil. Vocês estão lembrados daquela música, Ora Bolas, da palavra cantada? Por muitas vezes nós cantamos algumas estrofes do tipo: quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho. Onde ele mora? Mora lá naquela casa. Onde está a casa? A casa está na rua. Onde está a rua? A rua está na cidade. Que está do lado da floresta, que está no Brasil, no continente americano, cercado de oceano e de tantas terras que compõem o planeta. Então, por meio do endereço do menino, na verdade, esse menino, somos nós, o sujeito geográfico. Nós conseguimos ter a dimensão de várias escalas do espaço geográfico, desde a menor delas, que seria a própria casa, até a maior, que é o próprio planeta. Por isso que a orientação ela é muito importante para determinar a nossa posição dentro do planeta em que nós vivemos. Então, falarmos do endereço do Brasil significa mostrar a localização do nosso país dentro do planisfério, mas também tendo como base as escalas geográficas mais próximas de nós. Então, vamos lá. Nós trabalhamos alguns referenciais utilizados dentro da geografia. Lembra o primeiro deles aqui? A linha do Equador. A linha do Equador é o principal paralelo terrestre, ou seja, essa linha imaginária que passa bem no centro da Terra e que a divide em dois hemisférios. A palavra hemisfério vem do antigo grego que significa semicírculo. Quais são os semicírculos terrestres? Acima do Equador nós temos o hemisfério norte e abaixo do Equador o hemisfério sul. Observe um aspecto interessante. A linha do Equador ela corta o extremo norte do Brasil, de modo que a maior parte do território brasileiro encontra-se abaixo da linha do Equador, cerca de 93%. Por isso que nós dizemos que o Brasil é um país localizado no hemisfério sul, porque a maior parte de suas terras estão abaixo do Equador. Então essa é a primeira referência do Brasil. O Brasil está no hemisfério sul, em sua maior parte. Agora, nós temos um outro referencial, uma outra linha imaginária traçada no sentido vertical, que é o chamado meridiano de origem ou meridiano de Greenwich. Esse meridiano divide a Terra também em dois semicírculos, o hemisfério leste ou oriental e o hemisfério oeste ou ocidental. Nesse caso, como todo o Brasil está a oeste desse meridiano, nós falamos que o Brasil está no hemisfério ocidental. Mais uma referência em relação ao endereço do Brasil. Então o Brasil encontra-se nos hemisférios sul, em sua maior parte, tendo como referência a linha do Equador, e encontra-se totalmente no hemisfério oeste ou ocidental, em relação ao meridiano de origem. Agora vamos para a segunda parte do endereço do Brasil. Essa segunda parte ela está relacionada aos continentes terrestres. Nós sabemos que politicamente os países da Terra eles estão distribuídos em continentes. Aqui nós temos o continente americano, aqui nós temos o continente europeu, aqui nós temos o continente asiático. Na verdade, essa grande placa, terrestre, esse grande conjunto terrestre, fisicamente ele é chamado de Eurásia. Mas, politicamente, nós temos dentro da Eurásia, que é um bloco só, Europa e Ásia, uma vez que esses continentes são bem diferentes do ponto de vista socioeconômico. Então, voltando, América, Europa, Ásia, África, Oceania e a Antártida. Então, o endereço do Brasil é o continente americano.
Só que como o continente americano ele tem uma grande extensão territorial no sentido norte e sul, ele é subdividido em 3 partes. São elas a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Então o Brasil encontra-se na parte sul do continente americano. Nós falamos América do Sul. Contudo, não podemos cometer o equívoco de dizer que o Brasil está no continente da América do Sul, uma vez que a América do Sul não é um continente, é parte de um continente maior, que é o continente americano. Então, mais uma referência do endereço do Brasil, América do Sul. Outro aspecto importante é levarmos em conta os referenciais utilizados na localização do território brasileiro. Como o Brasil ele tem uma grande extensão territorial, o Brasil é o 5º maior país do mundo. Ele é cortado por 2 paralelos. Ao norte, a linha do Equador, e ao sul, o Trópico de Capricórnio. Tá? Esses são os 2 referenciais utilizados para a localização do território brasileiro. Além disso, o Brasil tem um grande litoral. Lembramos que a expressão litoral está associada à parte da superfície que é banhada por um oceano. Nesse caso, o oceano que banha o Brasil é o Oceano Atlântico. Tudo isso é muito importante quando nós formos dar referências da localização do nosso país. O Brasil é um país que tem uma grande dinâmica internacional, uma vez que na era da globalização os países costumam ter uma integração muito grande. Por isso que nós precisamos ressaltar esses aspectos. Um outro aspecto que chama a atenção para o território brasileiro é o fato dele ser o maior país da América do Sul. Aqui está toda a extensão da América do Sul. Por ser o maior país da América do Sul, o Brasil ele faz ligação direta. Nós chamamos de fronteira, tá? O Brasil faz fronteira com a maior parte dos países da América do Sul. Nesse caso, são os países que têm uma ligação terrestre direta com o Brasil. Por exemplo, Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Observem que eu não citei o nome de 2 países da América do Sul. Que 2 países são esses? Equador e Chile. São os 2 países que não fazem fronteira com o Brasil. Os demais fazem, tá bom? Esse é mais um detalhe importante quando nós formos falar da localização do território brasileiro. Um outro aspecto muito importante relacionado ao Brasil é o que nós chamamos de fusos horários, tá? O ano passado, nós estudamos que os fusos horários são faixas terrestres que possuem um horário específico com base no meridiano de origem que marca a hora zero. Lembrando que o que determina fisicamente a ocorrência de um ou mais fusos é o tamanho do país, é a sua extensão longitudinal. O que seria a extensão longitudinal? Seria a extensão no sentido leste-oeste, uma vez que os fusos eles estão estabelecidos de acordo com a longitude, que é a distância em relação ao meridiano de Greenwich. Consequentemente, quanto maior for o país, maior será a quantidade de fusos horários. Atualmente, do ponto de vista físico, o Brasil apresenta 4 fusos horários. Porém, na prática, nem sempre esses fusos eles funcionam, uma vez que alguns países, em algumas situações ou setores, eles fazem convenções. Ou seja, no Brasil, convencionalmente, nós temos 4 fusos, porém, geralmente utilizam-se 2 horários de referência. O horário de Brasília, que pega a maior parte das capitais brasileiras, incluindo aqui o nosso estado do Rio de Janeiro, e o horário amazônico, que pega a maior parte dos estados do norte e alguns estados do centro-oeste. Mas, voltando a dizer, o que vale é a questão física dos 4 fusos, embora haja essa convenção de 2 horários, de Brasília e
horário amazônico. Então, com isso, nós fizemos uma breve viagem, né, no território brasileiro e também aqui no território mundial. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Será que o Brasil, ele sempre possuiu essa dimensão territorial a qual ele possui hoje? Ou seja, será que o Brasil sempre teve esse tamanho? Eu vou deixar vocês me responderem no nosso próximo encontro, mas antes eu vou sugerir que todos assistam na plataforma o vídeo que vai falar sobre a formação territorial do Brasil. Então, após identificarmos o endereço do Brasil, nós vamos ver como que o Brasil ele chegou a ter esse tamanho todo, né? Eu estou até respondendo para vocês indiretamente. Eu vou deixar aqui algumas questões, tá? Para vocês responderem ao longo da semana. E no nosso encontro, na semana que vem, um encontro direto, né? Que nós vamos ter na videoconferência, eu vou discutir um pouquinho a respeito dessas questões, tá bom? Essas questões são: questão número 1. Qual é o endereço do Brasil em relação ao continente, tá? E em relação também aos paralelos que cortam o país e aos hemisférios. Então, na questão 1, vocês terão que dar 3 respostas. O Brasil faz parte de qual continente? Quais são os paralelos que cortam o Brasil? E em quais hemisférios estão localizadas a maior parte de suas terras? Ok? Perguntinha 2. Quantos são os fusos horários do Brasil? Quantos são os fusos horários do Brasil? Na questão física desses fusos. Terceira perguntinha. Qual é o oceano que banha o Brasil? Qual é o oceano que banha o Brasil? E a última. Quais são os países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil? Bom, gente, aguardo ansiosamente a resposta de vocês e na semana que vem estaremos juntos. Um abraço para todos.